E fala galera, começando aqui mais um videozão pra vocês. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você tá assistindo o vídeo, né? Obviamente. E o vídeo de hoje eu vou dar minhas sinceras opiniões pra vocês do que eu tô achando sobre a motoca, do que eu achei. E é isso, porque eu tô com a motoca vai fazer 3 anos já, então tem bastante coisa pra falar. Então é nóis, senta na nossa garupa aí e vamos junto. Bom rapaziada, como eu disse no vídeo da moto, se ela vale a pena ou não hoje em dia, eu vou voltar a dizer aqui a minha mais sincera opinião. A moto é uma moto muito boa mesmo, cara. Eu nunca tive dor de cabeça com a minha, na parte de mecânica, né? Motor, embreagem, nunca tive BO com a minha moto. Mas é o que eu tinha falado antes, o ex-dono dela, bem dizer, cuidava bem dela nessas partes, e eu também tendo a cuidar, né? Troca de óleo, essas coisas tem que acontecer com frequência, né? Na hora certa, para não ferrar com o motor, para não fuder a moto, né? Se você, cara, cuidar certinho da moto, mano, é felicidade, cara. Não tem dor de cabeça. Pelo menos eu tô com a minha moto 3 anos e nunca me deu dor de cabeça na parte de mecânica. Só coisa básica, relação, troca de óleo, filtro, pastilha de freio, pneu. Mas isso não tem como escapar, né, mano? Isso é o básico do básico, e toda moto vai te dar esse custo. Mas o que eu falo pra vocês é o seguinte: a moto é super boa, porém tem que ter uma grana pra cuidar da moto, porque não é barato, rapaziada. Ainda mais você que não tem moto e quer pegar uma moto e vou pegar esses Red porque é barato, querendo não, né? Uma moto 1000 com a tabela FIP 25 mil é barato, pô, pra comparado com uma 1000, né? Aí você fala, vou pegar uma moto dessa pra andar. Rapaziada, é carinho manter, não vou mentir não. Par de pneu vai estar uns R$1.600, pneu barato, né? Relação, coisa de 1.500. Se você tiver que fazer a embreagem toda, é uns 2.300. E é por isso que eu falo pra vocês, se for comprar uma moto dessa, olha bem de quem você tá pegando, vê se o cara não zoou a moto, não cortou giro. Porque, rapaziada, se o básico dela já é caro, imagina você ter que fazer motor, você ter que fazer embreagem. Não compensa, compensa pegar uma moto mais nova, né? Mas nada que te garante que a moto mais nova não esteja mais ferrado que uma moto 2005, né? Porque, cê é louco, a molecada hoje em dia, molecada que eu falo é em geral, né, mano? Todo mundo, moleque, mais velho, pega a moto e desossa. Nossa, põe pra derreter a moto. Então nada te impede, uma moto 2020 com 5.000 km. Mas, mano, nada impede da moto tá toda destruída por dentro, né? Vejo muito cara aí, que eu não vou citar nomes, vai em evento top, torra a moto lá dentro cortando giro, aí põe a moto à venda. Moto 2020, 5.000 km, baixa quilometragem, não sei o que. Aí você fala, porra, eu estourei, né, mano? A motinha zero, filé. A hora que você pega pra andar na moto, tá toda bagaçada, toda destruída. Como se diz, a bomba vai explodir na tua mão. E aí, meu amigo, abraço. Porque aí ou você vende pro ferro velho, ou tu vai se lascar na carteira aí, mano. Então, sei lá. Então, rapaziada, minha opinião sobre a moto vale a pena, tá?
Vale muito a pena essa moto. É uma moto boa. Cara, não é gastadeira, ela é econômica até. Óbvio que até uns 120 km, né? Mas a gente sabe que mano, você tem uma moto 1000 na mão. Você não vai andar 120 no rolê e tal. Você sempre vai pra sempre passar, né? Pegar uns 200, 299, ela vai gastar, óbvio, né? Mas, mano, até uns 120 km ela faz uns 18 de boa, de boa. Então, mano, é uma moto confortável. A posição dela é intermediária, né? Não é tão racing e você não fica tão ereto na moto. Então, mano, confortável demais a moto. Pro garupa, eu acho que é uma das motos mais, como que eu posso dizer, mais gostosa pro garupa sentar mesmo no banco. Porque, rapaziada, as motos de hoje quase não vem banco pro garupa, né? A gente sabe disso. E essa moto aqui, mano, o banco dela é até macio, ele é alto de espuma. Então é bem confortável pro garupa. Então, cara, eu só tenho a falar bem da motoca. Não porque é minha, não porque eu tenho, mas é porque partes negativas eu não tive tanto com ela assim. Foi mais parte estética que eu tive que fazer com a moto. O ex-dono acho que cuidava dela assim, mas são coisas de tempo, né, rapaziada? São 16 anos de moto, bem dizer. E é coisa do tempo, né, mano? Então não tem como. A parte estética a gente tem que dar uma mexidinha, mas nada fora do comum, né? Então, mano, pra mim a moto é felicidade, cara. Pra mim me trouxe muita felicidade. Pra Sofia também, a gente tinha uma Ninja 300 antes. Então, mano, pra mim, de verdade mesmo, foi só felicidade. Pra Sofia também. Eu conheço um outro rapaz que tem a moto igual a minha, o Heitor, e também ele é só felicidade. E não tem outra, mano. Eu não troco essa moto aqui por nada, porque eu sei da procedência dela, né? Como eu disse, hoje em dia tem moto zero que você vê por fora, mas por dentro tá só o caco. Então a minha eu sei da procedência, eu sei como eu cuido. E, mano, não troco por nada, a não ser que for a moto 0 km mesmo, na concessionária 0 km, e olhe lá ainda. Porque eu não sei se eu vou me adaptar com essas motos novas, tudo cheio de tecnologia, 16 motos de pilotagem, não sei o que. Então, não sei se eu trocaria minha motinha não, viu, cara? Essa moto aqui, cê é louco. Me dá muita felicidade, me deixou muito feliz. Eu não tenho do que reclamar não, rapaziada. Minha opinião é essa. Se vocês têm dinheiro pra poder manter o básico da moto, gosta da moto, gosta do estilo da moto, eu acho essa moto super bonita, linda mesmo. Eu falo pra vocês que compensa pegar uma motinha dessa, arriscar, pegar. Se você tá em dúvida e ver assistir o vídeo se compensa comprar a SRED 1000 2005, eu falo que compensa, né? Dentro daquelas condições que eu falei. Se você achar a moto boa, bem cuidada, conservada, se você conhecer o histórico da moto, o passado da moto, melhor ainda. Melhor ainda. Porque, pô, imagina, tipo, por exemplo, você tem um amigo que tem a moto e você anda com o cara, você sabe como o cara cuida da moto. Cara, não tem outra, é moto filé, mano. Moto filé. Porque pra mim, como eu digo, a moto não tem ano, ela tem dono. E desde que vocês cuidam da moto, mano, se o ex-dono cuidou, se você cuida, não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Então eu falo, cara, compra a motoca. Se tiver condições, é óbvio. Não vai se atolar em dívida por causa de moto. Eu falo que compensa muito a motoca, tá? É muito boa mesmo a moto.
E é isso, rapaziada. Valeu a todo mundo que apareceu no vídeo. Tamo junto. E até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.